Fala aí, pessoal. Sou o professor Victor Bruno. Para você que não segue ainda meu Instagram, @vbfidelis_oficial. A gente vai debater algumas questões aqui direcionado às ciências da natureza, tá ok? Esse aplicativo do qual eu fiz lá menção nos stories passados em relação ao G1. Então tem umas perguntinhas bem legais para a gente poder debater, tá? E desde já agradecer a sua participação, já que você que curte aí sempre as postagens educacionais, e fica ligadinho nesse Instagram que tem muita novidade legal. Então a primeira perguntinha que a gente vai debater aqui é uma pergunta bem legal. Um estudante analisou animais que apresentam patas articuladas, exoesqueleto de quitina e corpo metamerizado. Eles pertencem ao grupo dos. Nós temos 9 tipos de filos, tá certo? Equinodermos, platelmintos, poríferos, quinidários, ao todo asquelmintos, são ao todo 9, tá? E essa perguntinha, ela quer saber a qual grupo, a qual filo pertence a essas características. Então, se a gente for levar em consideração aqui, a resposta correta é os artrópodes, tá certo? Nesse grupo dos artrópodes vai desde os insetos, os besouros, os aracnídeos e os crustáceos. Então, essa classificação, 3 partes articuladas, né, e corpo metamerizado, ou seja, corpo que tem divisões, como a gente pode perceber aqui uma baratinha, ela tem justamente o que? A cabeça, tá certo? Com as antenas, tá? Ela tem o tórax e ela tem justamente as suas patinhas articuladas. Então é a cabeça, tórax e abdômen, tá certo? Os insetos eles têm essa divisão. Mais à frente é que vai ter uma junção da cabeça com o tórax. Então a gente chama cefalotórax, que é o caso dos aracnídeos, que são as aranhas e os escorpiões. Mas tem uma dica bem interessante também para a gente não deixar passar. Além dessa situação que falou aqui, apresentam patas articuladas, a gente tem que analisar que se apresentar 3 pares de patas, ao todo dão 6, então é os insetos em si, no caso a baratinha e besouros. Quando fala de 4 pares de patas, ao todo dão 8, então são os aracnídeos, são as aranhas e os escorpiões. E se falar 5 pares de patas, que ao todo vão dar 10, então são os crustáceos. Aí vai lagosta, siri, camarão, tá certo? Então fica essa dica bem legal aí para você. Próxima perguntinha. Glicose é um dos carboidratos mais importantes na biologia. Qual a sua fórmula molecular? Antes da gente falar sobre a fórmula molecular da glicose, essa nossa reserva animal, que é o glicogênio, e a reserva vegetal, dos vegetais, óbvio, é o amido, mas é isso que nos dá a força e a energia, a questão da glicose, que nada mais é do que o açúcar. Nosso corpo ele já tem uma reserva de açúcar que nós chamamos de glicogênio, mas nós podemos repor essa reserva de açúcar. Para quem pratica atividade física, né, sempre é interessante estar se hidratando, e também tem algumas bebidas e alguns suplementos que fazem com que você possa repor esse seu glicogênio. Ele também, em excesso, ele vai causar problemas. A gente vai já ver uma animação aqui que vai mostrar isso para a gente legal. Mas a fórmula da glicose ela é C6H12O6. Essa é a fórmula molecular da glicose. A fórmula molecular da sacarose, ou seja, já é um acréscimo de açúcar, já aumenta, tá certo? No caso vai ser 612H22O11. Então já aumentou a fórmula da sacarose. E se eu for fazer uma distinção para a gente, uma colher de açúcar, glicose. Um pedacinho de rapadura, sacarose. Então já aumentou, já dosou mais essa situação aí. E como eu tinha falado, aqui nós temos uma característica da glicose, ela passa pelas nossas veias e artérias, juntamente com as hemácias, levando essa oxigenação, e o excesso desse açúcar, ela vai começar a causar problema. O simples fato de eu tomar um copo de refrigerante, independente de qual marca seja, ele já vai causar em 10 minutos uma dilatação da minha pupila, uma agitação do meu corpo, tá certo? Claro que com o tempo a gente vai se adaptando a essas dosagens em excesso, mas para uma criança que tem um contato direto com essa bebida energética, inclusive tem que ter muito cuidado com os energéticos, ela fica mais agitada e precisa dar vazão a essa agitação para que ela possa perder esse açúcar em excesso, tá certo? Beleza? Vamos para a próxima perguntinha. O tétano penetra no organismo através de ferimentos na pele.
A doença é causada por qual dos seguintes micro-organismos? Isso é bem interessante. Nós tomamos uma vacina antitetânica, ela garante em média aí de imunização 10 anos, tá certo, para a gente. Isso não significa que nesse intervalo, se você vier a se furar, vier a ter uma perfuração de um objeto cortante, um prego enferrujado, que você não possa ser medicado com antibiótico, tá certo? Inclusive também com uma nova dose dessa vacina para que evite você ter alguma coisa tetânica. Levando em consideração esse tipo de doença, o micro-organismo que vai se apoderar dessa situação, e eu até já dei uma dica, antibiótico, são as bactérias. Então, muito cuidado, pessoal, com as questões que fala, por exemplo, eu vou tomar um antibiótico e lá coloca, ele vai combater bactérias ou vírus. São as bactérias. Antivirais é que são dos vírus, tá certo? E tem uma regrinha bem fácil para a gente poder entender isso, que é justamente essa regrinha que você memoriza e coloca lá na sua prova do Enem, em qualquer outro vestibular que você vier a fazer. Todo mundo sofre com pequenas e grandes doenças. Então, se a gente observar aqui, está destacado, certo? O T, o M, o S, o C, o P, o G e o D. E essas situações aqui, se a gente for observar, o T refere-se ao tétano, tá certo? O M, meningite, sífilis, cólera, pneumonia, gonorreia e difteria, tá certo? Então, essas doenças são doenças causadas por bactérias. Tá? As doenças virais, a gente vai ver depois em outro vídeo, também tem uma dicasinha muito legal para a gente poder assimilar melhor. Tá? Então, desde já agradeço a sua participação e curta aí e prepare-se para novos vídeos. Até logo!